muita luz, muita paz a todos. Que esta seja uma manhã de muita luz, de muita paz, de muito amor. Quanta alegria estarmos aqui mais uma vez, nos reencontrando nessas mensagens do nosso amado irmão Jesus Cristo. Gostaria que vocês me dessem um feedback com relação ao som e à minha voz, se está dando para ouvir, se há alguma imperfeição, por gentileza. Enquanto a gente vai esperando esse feedback, a gente vamos nos envolvendo por essa melodia tão bela. Muito obrigado, minha querida companheira. Obrigado a Natália, Serina, Marcelo, a Andréia e todos aqueles que ainda irão adentrar a esta live e aqueles que ainda irão ouvir, ou assistir, melhor dizendo. Esse é o Evangelho do Lex, lá Espírita Casa do Samaritano. Ele é realizado todos os dias, às 9 horas da manhã, sempre por um colaborador, por um trabalhador desta seara espírita. E é com grande satisfação que, ao recebermos esse convite, lá no início, lá no princípio, nós ainda continuarmos aqui, porque somos trabalhadores do Cristo. Se somos trabalhadores do Cristo, temos que estar nos adequando à sua doutrina, ao seu amor, à sua luz. Então hoje nós vamos falar sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. Está no capítulo 23, Moral Estranha, no Evangelho que eu estou lendo, que irei ler, e em outros tem Estranha Moral, mas a escrita chega ao mesmo denominador comum. Algumas palavras vão ser trocadas, mas com mesmos sinônimos. Então aqueles que ainda não estão com o Evangelho segundo o Espiritismo, possam já pegá-lo para acompanhar a nossa leitura e também colocar a água para que possa ser energizada pela espiritualidade amiga e benfazeja. E ao finalizar esta live, beber a água, se dividir para com aqueles da sua casa, dividir para com os animais, para com as plantas, e o que sobrar coloque na geladeira e fique consumindo até finalizar. Então, nos envolvendo por essa melodia, vamos fechar os olhos, não como ritual, mas é porque nós ainda necessitamos fechar os olhos para poder nos conectar, nos concentrarmos melhor. Então, nesse momento de tanta luz, de tanto amor, agradeço ao Pai, à Mãe, nossa Mãe Maria, ao nosso irmão e Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga e benfazeja presente aqui conosco. Agradecer a presença dos nossos irmãos encarnados, assim como dos nossos irmãos desencarnados, que possam ouvir as palavras que serão proferidas por mim e que possam refletir, que possam tomar algumas decisões que possam ser tomadas no caminho do bem e do amor edificante. Peço humildemente, Mestre amado, que a espiritualidade amiga, que os meus mentores
me intuam com palavras simples, palavras humildes, afetivas, palavras que tanto eu possa entender como os que estão assistindo. E assim, mais uma vez, gratidão à direção do Lex pelo convite e gratidão a Deus que nos dá essa oportunidade de aqui estarmos juntos, de nos reencontrarmos nesta caminhada de amor. E assim, peço permissão para prosseguir com o nosso Evangelho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, como falei anteriormente, nós vamos falar sobre não vim trazer a paz, mas a divisão, onde tem como título, é no capítulo 23 e tem como título Moral Estranha ou Estranha Moral. Alguns evangelhos colocam moral estranha e outros colocam estranha moral, mas no fim o denominador, a leitura é a mesma. Então vamos iniciar esse nosso evangelho, essas palavras do nosso amado irmão Jesus Cristo. Os itens vão ser do 9 ao 13. Amanhã o nosso outro colaborador ou colaboradora irá tratar do 14 em diante. Então, iniciando a leitura, no item 9, não vim trazer a paz, mas a divisão, nós temos: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Continuando, no item 10, vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ela se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha... Só um instante, meus irmãos. Desculpe, me houve aqui um probleminha no... Continuando, agora vai dar certo. Julgais que eu tenho vindo trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Item 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar o fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhes atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi
mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomada a letra, tenderiam a transformar sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. No item 12, toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certo de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base. Se lhe provém futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital, mesma no mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles e seus apóstolos, a que eles se apregavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Então, meus queridos, quando nós realmente ouvimos essas palavras que o Cristo pronunciou, conforme Mateus e Lucas, momentaneamente nós estranhamos. Por isso mesmo que o título desse capítulo é Moral Estranha ou Estranha Moral. Porque como Jesus veio com todas as suas ideias, com todas as suas pregações, exemplos, ensinamentos de amor, ficamos um tanto que boquiaberto com essas palavras. Como Jesus não veio trazer a paz, mas a divisão, a espada, o fogo. E aí nós vamos ter que iniciar interpretando o que é a paz? O que representa a paz para a maioria? Para muitos, a paz é aquela em que eu possa estar
com muito dinheiro para poder, quando me aposentar, curtir a vida, passear, fazer aquelas viagens dos sonhos. É poder ter alguém que possa estar ali do meu lado, fazendo aquilo que eu quero. Mas será que isso é paz? Eu não estou dizendo aqui que a riqueza material seja ruim, de forma alguma. Eu estou dizendo, estou tentando que a gente chegue a uma denominação do que seja a paz. Então, para muitos, a paz é estar curtindo a vida mundana. Não que as viagens dos sonhos, isso seja uma atividade contrária aos ensinamentos do Cristo. Não estou falando isso. Mas quando nós colocamos dentro de nós que a paz é isso, é estar em conforto, é estar nessas viagens, é estar podendo, fazendo e acontecendo, isso não é paz. Isso é descanso físico. Isso é ociosidade. A paz que Jesus trata é a paz interior. É a paz na qual nós olhamos para dentro de nós. E aí, ao nos olharmos, ver o que precisa modificar dentro de nós. Então, quando ele fala que não vem trazer a paz à terra, ele chega com as suas ideias num momento em que aqueles povos pagãos, eles tinham as suas crenças, tinham a sua cultura. Então, eles acreditavam naquele segmento deles. E quando Jesus chega demonstrando que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e claro, que nós procurássemos trilhar por esse caminho do Cristo, aí vem as desavenças dentro da família. Mas ele não veio trazer a guerra, como assim muitos interpretam quando fazem ao pé da letra. Não é isso. São ideias novas. E ideias novas traz repercussões. Até hoje, muitos ainda não seguem a palavra do Cristo. Muitos não aceitam. Imagine naquela época em que se chega uma novidade. Porque para nós já não é mais novidade. Nós já estamos aqui. Essas palavras já estão no mundo material há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Obrigado, Ângela. Nós também somos gratos à sua amizade, como a de todos que aqui estão, Léo, Isabel, todos. Então, essa novidade, chegando àquela época em que os fariseus, os sacerdotes e dentre outros não aceitavam. Então, quando eu começo a querer dar essa continuidade, ou melhor, a adentrar os caminhos do Cristo, vai haver divergências dentro da família. Isso é normal, é natural. Por quê? Porque quando você procura adentrar um certo caminho, que não seja pelo egoísmo e pelo orgulho, por mais que ainda sejamos, mas muitos começam a lhe criticar. Muitos não querem aceitar, porque querem que você faça aquilo que eles querem. Mas nós temos que ir à procura do Cristo. Porque com o Cristo nós iremos aprender o que devemos fazer. Por isso que, ultimamente, eu tenho
em certas decisões minhas eu pergunto, se fosse o Cristo, como ele faria? Então, quando ele diz que não vai trazer a paz, essa paz mundana, essa paz dessa ociosidade. Emmanuel, ele diz num livro que isso é o apodrecimento da ociosidade. Então, quando estamos atrás dessa paz dentro, nossa paz da consciência, nós devemos procurar os ensinamentos e os exemplos do Cristo. Quando ele fala que traz a espada, essa espada, ela corta, mas é para cortar, é para usarmos em nós mesmos. Ou seja, cortando o nosso interior, tirando de nós, trabalhando em nós essas imperfeições, como chagas que temos, como orgulho, como egoísmo, a raiva, a inveja, dentre outras maledicências. O fogo, como ele também fala, o fogo ele queima, mas ele transforma. E é isso que devemos adentrar em nós, no nosso íntimo, e nos reformar moralmente. Essas mudanças morais com Jesus, ela traz sofrimento, ela traz dor. Tem que ter esforço por nossa parte. E quando nós começamos a nos reformar, muitos daqueles que estão ao nosso lado começamos a nos criticar. Começam a entender que nós estamos saindo do seu controle. Não. E não é isso. Nós precisamos e necessitamos acompanhar o Cristo com o amor. E é esse amor que nos salva. Não é religião. É o nosso bem fazer para com o nosso irmão. Para que nós possamos evoluir, observe que em todo o Evangelho tem a coletividade, o irmão. Consequentemente, quando Jesus fala que devemos, naquela passagem que ele diz, quando dizem para ele, lá fora estão sua mãe e seus irmãos, e ele fala, meus irmãos e minha mãe estão aqui dentro. Ou seja, dá a exemplificação que nós somos filhos de um pai só e que todos nós somos irmãos. Mas a família é importante, a família consanguínea é importante porque é um lado estágio para que nós possamos evidenciar o perdão, o amor. Consequentemente, quando nós ouvimos Jesus falar dessa forma, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, a esposa do esposo. É como se fosse para nós, é uma guerra. Não é uma guerra. Mas quantos de nós não estamos nesse momento adentrando ao conhecimento e muitos nos julgando? Muitos não aceitando, e de dentro da nossa própria casa. Quantos esposos não estão dentro de uma religião, mas a esposa não vai, não aceita, a esposa ou vice-versa? Não há um entendimento. Então são essas mudanças que precisa do nosso esforço, precisa de sacrifício, existe a dor. Mas nós sabemos que essa dor, ela não é uma dor para sempre. E que nós vamos estar muito bem amparados pela espiritualidade superior, que são os desígnios de Deus, que colocam eles em nossos caminhos para que possamos ser fortes. Claro, devemos nos esforçar. Não adianta querer que tudo caia do céu, porque não cai do céu além da água da chuva. Nós temos que fazer nossos esforços. Então, consequentemente, essa ideia nova de Jesus, ela traz
essa repercussão toda dentro das famílias. Mas não no sentido de guerra, não no sentido de forçar a desunião, de forma alguma. Mas nós sabemos que essa reforma moral, ela é de cada um. E essa reforma moral, como é de cada um chega no seu tempo. Não adianta eu tentar reformar o outro. Eu tenho que reformar a mim. A mudança é em mim. Eu não posso mudar a minha esposa, eu não posso mudar o meu pai, minha mãe, minha filha, minhas irmãs, de forma alguma, meus amigos. Cada um vai despertar no momento certo. Aí vem aquela velha frase que a gente fala: ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. Infelizmente, nós, ainda imperfeitos nesse grau evolutivo, ainda estamos tendo as dores. Mas são as dores, essas dores que nos ensinam, que servem de aprendizado para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Então, num momento, aqueles que estão em caminhos, que desviaram seus caminhos, vão retornar à trilha. E esse retorno se dá conforme o amor, conforme a dor. A melhor opção é pelo amor. Então vamos começar nessa doutrina espírita, estudar. Confesso a vocês que passei 20 anos da minha vida participando de doutrinárias, de tratamentos espíritas, nas casas espíritas aqui em Teresina e em Timon, na Casa de Jesus. Mas não é só participar. E eu faço esse convite a vocês. É estudar. Nós não devemos ficar uma vida inteira sendo meros pacientes de uma casa espírita. E a nossa melhora vai se dar quando começarmos a estudar essa doutrina tão linda do Cristo. Quando começarmos não só estudar, compreender, entender e colocar em prática. Porque não basta só conhecimento, precisa também colocar em prática. Não adianta eu dizer que amo o meu irmão e não faço nada pelo meu irmão. E foi isso que Cristo fez. É nessa passagem que ele mostra para nós que nós devemos ter essa mudança. Como diz minha companheira, sacudir a poeira e mudar, é isso mesmo. Nós temos que mudar, ter essas mudanças morais pelo amor, porque pela dor é ruim. Eu digo porque eu passei. Passei por dores e ainda hoje passo. Não deixaram de passar, não. Só que quando nós vamos atrás de autoconhecer e atrás de aprender, atrás do conhecimento, nós vamos passar por essas dificuldades com edificância maior, com equilíbrio, com amor, com paz. Essa é a paz que Jesus quer de cada um de seus irmãos. Essa é a paz que Deus quer de cada um dos seus filhos. Então, nós, quando Jesus fala em trazer a paz, em trazer o fogo, nós devemos traduzir de uma forma amorosa. Não é que ele vai tacar fogo ou quis tacar fogo, não, no mundo. Não é isso. Que ele veio com a espada para matar. Não, porque os ensinamentos, os exemplos do Cristo são exemplos e ensinamentos de amor, de afetividade, de carinho. Por isso que nos causa estranho quando nós escutamos essas palavras proferidas por ele, conforme Lucas e Mateus. Então, devemos nós
procurar essa espada e nos sangrar. Procurar o fogo para nos queimar e automaticamente nos transformar. Porque nós podemos mudar. Aquela história que pau que nasce torto, até a cinza é torta, é contrária ao ensinamento da doutrina espírita. É contrária à lei de evolução, em que nós estamos a cada existência para nos melhorar. Então, se eu estou para me melhorar, eu posso estar até desviando o meu caminho. Mas em algum momento eu vou acordar. Aí vai depender de mim, acordar pelo amor, acordar pela dor. Mas que possamos, meus irmãos, aquele convite que eu fiz a cada um, como eu disse para vocês, eu comecei a adentrar uma casa espírita em 1997. Eu vim ter a conscientização do que é a doutrina espírita quando eu tive o prazer de conhecer uma grande figura, onde eu não tenho nenhum problema em dizer que eu o considerava como meu segundo pai. E olha que nossa convivência não foi tão grande. Foi uma convivência de menos de 3 anos. Afonso Damasceno, para mim, representa muito. Representa muito. As transformações que eu estou conseguindo, essas mudanças, se deram através das suas orientações. Orientações do Cristo. Não eram nada mais do que isso. Não eram orientações pessoais, eram orientações dadas pelo Cristo, que eu consegui absorver. E que sempre foi dito por ele, procure estudar, procure se autoconhecer. E isso está lá no Evangelho, com Sócrates, com Platão, quando eles nos falam que devemos nos conhecer, que devemos conhecer o nosso íntimo. Como é que eu posso conhecer o meu íntimo se eu não procuro? Agora nós queremos culpar os outros. Queremos sempre estar culpando os outros pelas nossas derrocadas. Não, culpados somos nós mesmos. E muitas vezes vemos no outro aquilo que está dentro de nós, mas nós temos medo. Muitas vezes covarde conosco. Eu sei que são palavras até duras, mas é isso, são palavras para que nós possamos acordar. Possamos compreender e entender. E foi exatamente isso. Não tiro aqui os nossos outros irmãos que me ajudaram e me ajudam ainda, materialmente falando, na presença. Nosso Afonso já está na pátria espiritual, mas nós temos um grande amigo que também me ajudou muito. Não só a mim, como a Serina, João Braga, Carlos, dentre outros. Não vou aqui postular nomes, porque eu vou esquecer alguns. Então, muitos me ensinaram, estão me ajudando até hoje. Então é isso, meus irmãos. Quando nós estamos lendo o Evangelho, as palavras do Cristo, nós não devemos interpretar ao pé da letra. Temos que ver. E a mensagem de Jesus sempre foi o amor. Então eu não poderia jamais imaginar que ele estava com a espada para matar, ou que ele estava com fogo para tocar fogo no mundo. Não. Mas ele disse na época que ali era um momento que nós temos para nos modificar. E como eu disse, modificar com Jesus nos causa dor, nos causa esse corte com a espada, nos causa essa transformação através do fogo. Então, queridos e amados irmãos, amigos, é chegado o nosso momento. Mais uma vez eu digo, eu fico tão feliz, até me empolgo. Antigamente,
ficar aqui à frente da câmera me causava assim muita... Eu ficava muito tenso, era tão tal, às vezes eu nem li os nomes, certo? Eu não sorria, a minha esposa Serina estava dizendo, você está se soltando. Mas é porque isso vai nos emocionando, nos dando, o conhecimento que a gente vai adquirindo vai nos dando essa postura de amar mais, de poder e querer ajudar mais. E é isso que nós devemos ter dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos fechar nossos olhos mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Jesus, a Maria, nossa mãe, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos encarnados e desencarnados. Quanta gratidão de ter mais uma oportunidade de acordar, de abrir os olhos, de olhar para o lado, ver sua companheira, seu companheiro, seus pais, seus filhos. E quando temos a oportunidade de receber do Pai mais um ser, para que possamos trilhar, ensinar, conforme são os ensinamentos do Cristo. Gratidão, Pai, por tudo, por poder nos conceber, por poder aumentar a nossa família. Quero aqui, Pai, pedir humildemente que vós permita ao nosso irmão e divino Mestre Jesus e nossa Mãe Maria, com seu manto sagrado, que envolva todos os seres vivos, todos os nossos irmãos, desde do reino mineral, vegetal, animal, hominal, envolvendo em luz, em amor, em conforto, aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Aos nossos irmãos que aqui ficaram enlutados, muitos revoltados por não aceitarem, mas que todos possam compreender o processo, que possam compreender o momento. Envolve os nossos irmãos que se encontram enfermos e que, se for da permissão vossa, Pai Celestial, e merecimento desses irmãos, que possam restabelecer a sua saúde. Envolve os nossos irmãos que se encontram com suas mentes perturbadas, que se encontram em hospitais psiquiátricos e que muitos deles, onde a perturbação não é da matéria, é uma perturbação do espírito. Envolve aos nossos irmãos que se encontram presos mundo afora. Envolve aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um alimento, sem uma moradia, sem um trabalho, um emprego, sem um meio de transporte. Envolve os nossos velhinhos, os nossos idosos, principalmente aqueles que são desamparados por seus familiares e vivem em casas de acolhimento. Envolve as nossas criancinhas, Mestre amado Jesus. Envolve os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos desafetos encarnados e desencarnados. Envolve os nossos irmãos que não suportaram as suas provas e retiraram suas próprias vidas através do suicídio. Envolve os nossos irmãos que estão nesse momento se deixando potencializar pelas ideias suicidas. Que saibamos que nunca estamos sozinhos, mas que a nossa antena esteja sempre ligada com os nossos irmãos superiores, através dos nossos pensamentos elevados, das nossas vibrações positivas, vibrações de amor, pensamentos de amor. E assim, agradeço-te, Pai, e peço permissão para finalizarmos esse nosso encontro. Gratidão a todos, muita luz, muita paz.
muita luz e paz. Meu abraço fraterno, meu beijo fraterno. E até uma próxima oportunidade de estarmos aqui. Espero estar contribuindo com todos. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. A paz da consciência, a paz do nosso interior. Que assim seja. Graças a Deus.